E mais um vídeo do canal começando, mas antes de continuar, peço para que você dê aquele joinha, se inscreva no canal. Mentira, a gente não precisa nada disso não. Vamos lá. Nesse vídeo a gente vai discutir a educação no medievo europeu. Bom, nas aulas anteriores, os assuntos anteriores que a gente tratou de quê? Primeiro, sobre a educação tradicional da África, do continente africano, e depois passamos a discutir sobre a educação no período do auge do Império Romano e antes dele da civilização grega. Por que a escolha desses assuntos anteriores? Porque sabemos da força da tradição cultural afro para a nossa realidade. Então, nada mais justo do que tentar sanar o atraso educacional nosso com relação ao conhecimento das tradições de origem africana, que de alguma maneira, como observamos na discussão, ainda reflete a nossa realidade, né? Depois a gente foi para aquele que sempre foi pontuado como a principal influência do nosso processo educacional, que foi a tradição greco-romana, que influenciou a Europa esta que acabou influenciando a nossa educação, já que fomos colonizados pelos europeus, mais precisamente os portugueses. Na aula de hoje, a gente vai continuar a focar na Europa, mas em um período específico, que é o período que a gente conhece como medieval. Por que medieval? Esse medieval vem do meio de duas civilizações que se achavam superiores, que era a civilização greco-romana e depois a Europa do período que se convencionou chamar de moderno, né? Entre esses dois metidos à besta estavam aquele que os modernos esculhambavam como atrasados, que era os medievais. Mas é sempre bom ter muito cuidado com esse tipo de interpretação, conforme eu quero discutir um pouco nesse vídeo. Bom, e o que foi a Idade Média? Bom, Idade Média, medievo, é como a gente costuma chamar o período entre os séculos 4 depois de Cristo e 15 depois de Cristo na Europa, que vai do fim do Império Romano do Ocidente até a queda de Constantinopla. Esses dois fatos históricos são os marcos ao qual a gente define o que seria esse período medieval. Por que média? Por que medievo? Porque lá no século XVI, a gente vai ver no próximo vídeo, iniciou-se um movimento científico artístico chamado Renascimento. Por que renascimento? Ou seja, nascer de novo. Porque naquele período as artes, o conhecimento estava de forma muito rápida saindo dos muros dos mosteiros e das universidades controladas pela religião católica. Logo, a arte e o conhecimento estavam se espalhando, mais pessoas estavam com a possibilidade de ter o que havia de mais sofisticado, o que havia de mais moderno no conhecer, no
nas artes em suas mãos. Então eles viam aquilo como um renascimento. Por quê? Porque era o período em que novamente as pessoas estavam fazendo arte e conhecimento sem depender tanto do catolicismo, da religião. Coisa que se via antes do período medieval, no período do auge da civilização greco-romana, ou seja, daquelas cidades da Grécia Antiga e do Império ou da civilização romana, em que se tinha a arte e o conhecimento de forma mais espalhada, não só na mão dos religiosos. Então, você tinha um período do auge da arte e do conhecimento lá no auge da civilização greco-romana, e esse pico de conhecimento e arte mais espalhado entre as pessoas voltaria só no século XVI, onde estava havendo o Renascimento. No meio desses dois picos da arte, da cultura e do conhecimento na mão de várias pessoas que não é religião, estava o período medieval, em que a arte e o conhecimento estavam apenas sob a tutela do cristianismo, do catolicismo. Por isso que é período medieval, porque está no meio desses dois períodos em que os modernos lá do Renascimento achavam que era o pico, o auge do conhecimento, da ciência e da arte. Mas isso denota um preconceito dos renascentistas com o período medieval. Depois, com o desenvolvimento da história enquanto conhecimento de caráter científico lá no século XIX e no século XX, ficou evidente que no período da Idade Média não foi um período das trevas, ou seja, que o conhecimento estava reduzido. Apenas um período em que o conhecimento estava sendo desenvolvido, mas de forma mais restrita, na mão apenas dos religiosos ou sob a tutela apenas dos religiosos. E aí você pensa, então quer dizer que a Idade Média começou quando o Império Romano do Ocidente caiu e terminou quando o Império Romano do Oriente, sediado em Constantinopla, caiu? Não. A gente tem que imaginar esses marcos apenas como algo que facilita a gente se situar no tempo histórico europeu. Né? Não quer dizer que começa ali e termina ali. Um exemplo meio tosco que eu vou dar para vocês é quando você está lá com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu cônjuge, como diria o ministro da Justiça, e você consegue perceber que ele está se comportando de forma diferente contigo. Está mais recluso, menos carinhoso, mais bravo com você, né? Então você já está percebendo uma mudança. Mas só que aí, um belo dia, essa pessoa fala, não quero mais estar com você. Ali é o marco. Mas é o marco de um processo que já estava ocorrendo, né? Que é essa pessoa deixar de gostar de você. É mais ou menos o que ocorre quando a gente determina essas balizas temporais. O Império Romano do Ocidente, quando caiu em 4 depois de Cristo, ele foi um marco exemplar de mudanças que estavam ocorrendo já na Europa, como, por exemplo, a adoção do cristianismo como religião oficial por parte do Império Romano do Ocidente, ou pelo enfraquecimento já visível do Estado no sentido de controlar as pessoas. Isso era uma coisa que já vinha sendo demonstrada aos pouquinhos, mas quando o Império Romano do Ocidente caiu, isso ficou evidente. É o marco. Mesma coisa aconteceu lá no fim com a queda da Constantinopla. Algumas mudanças, como a gente vai observar ao longo do vídeo, já estavam acontecendo. Mas a queda do Império Romano do Oriente, lá em 1453 depois de Cristo, exemplificou essas mudanças que já estavam havendo. Né?
E só para terminar esse primeiro tópico, o que é o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente? Lá, no período do Império Romano, como mostras do enfraquecimento deste império, que teve como sede e, digamos assim, local que exalou a conquista, essa união toda em volta de um império, lá Roma, né? A divisão entre parte ocidental e parte oriental já é uma mostra do enfraquecimento desse império, né? A queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, deixou de existir, apenas ratificou. E aí ficou apenas o Império Romano do Oriente, que tinha sede em Constantinopla e já tinha influência mais das referências culturais gregas e asiáticas, principalmente o pessoal onde hoje é Turquia, enfim. Esse Império Romano do Oriente herda o caráter jurídico do Império, mas a questão cultural já é mais uma coisa oriental, né? Já o Império Romano do Ocidente, a cultura greco-romana, principalmente romana, cai e cai também todo o aparato jurídico-administrativo, né? E com a queda desse Império Romano do Ocidente, você acaba vendo que fica claro a queda do poder político na Europa. Por quê? Antes você tinha um grande império sediado em Roma que de alguma maneira administrava todo esse território que hoje a gente conhece como Europa Ocidental, Norte da África e Oriente Médio. Quando o Império Romano do Ocidente cai, cai a referência político-administrativa de todo esse local. E quando você não tem mais essa referência político-administrativa, cada um começa a se organizar por si lá na Europa. Então, você consegue observar pequenos reinos em que há uma família real na tradição real, mas que eles não mandam em praticamente nada. Apenas no grande feudo ao qual eles eram proprietários. Eles eram proprietários jurídicos desses feudos, mas eles não tinham um Estado que governava, que aplicava a lei sobre todos aqueles, sobre aquelas pessoas ao seu redor. E aí você tinha os feudos. Os feudos também não tinham um grande império ou um grande reino para responder político e administrativamente. Os senhores feudais, que eram nobres, que herdaram essas terras dos seus antepassados, geralmente terras estas tomadas por seus antepassados, que eram guerreiros, assim como eles, essas grandes terras eram de posse desses senhores feudais. Só que eram posses em que os senhores não tinham uma lei específica, apenas eram governadas ao bel prazer destes senhores feudais. E eram administradas ultimamente só para a produção de riquezas que grande parte delas iria ser usufruídas pelos senhores feudais, pelos nobres que herdaram essas terras dos seus antepassados, que também eram nobres, que faziam parte da extração guerreira daquela sociedade desde os primórdios lá do governo romano, né? E aí o que acontece? Nas cidades, que nessa época eram chamadas de burgos, era onde ficava o poder político, era a sede administrativa e do comércio. Só que o que vai acontecer? Grande parte da produção agrícola de subsistência dos feudos vão ser consumidas pelos próprios feudos. Então, grande parte iria para a nobreza feudal e o pagamento aos servos que trabalhavam nessas terras era uma pequena parte do que era produzido. Então, como esses feudos eles eram autossuficientes, não havia necessidade de comércio desses produtos. E os comércios, como a gente bem sabe, estão localizados nas cidades. Logo, as cidades ficam enfraquecidas
logo após esse período de enfraquecimento e queda do Império Romano do Ocidente e consolidação do sistema feudal. Então, no sistema feudal, os feudos eram autossuficientes, a produção de riquezas ali feita ficava à disposição dos senhores feudais, que consumia grande parte desta riqueza, e pequena parte ficava apenas para o sustento dos servos, né, que trabalhavam nessas terras em troca de pequena parte dessa produção para sua subsistência. Servos que são diferentes de escravos, porque eles eram livres. Os escravos, eles não eram livres, eles eram propriedade dos seus donos, geralmente nobres. Os servos, eles não eram propriedade dos senhores feudais, eles apenas tinham um contrato de fidelidade e honra com estes, ao qual eles trabalhavam na terra dos senhores feudais em troca de uma pequena parte dessa produção que ficava destinada à sua subsistência. Então, de alguma maneira, os servos eles estavam em uma posição um pouquinho melhor do que a dos escravos. Fora que diminuiu um castigo físico, não quer dizer que deixou de existir, mas diminuiu um castigo físico dos senhores feudais contra esses servos, ainda que os senhores feudais usavam os seus exércitos para controlar estes e para controlar a produção destes. Então, como você não tem um grande império ou um grande estado que controle as pessoas, o controle da população era feito pelos senhores feudais, por meio dos seus exércitos particulares. E os reis que existiam nessa época, nada mais eram que uma espécie de senhor feudal com mais pompa, ou um senhor feudal com mais pose, que tinha seu próprio exército, é claro, mas que não tinha um poder político de controle, por exemplo, dos senhores feudais, né? Os senhores feudais, eles tinham sua autossuficiência tanto na produção econômica como no aparato militar que controlava os servos da sua produção. Então, você não tendo este Estado forte, a única autoridade que ia existir nesse período feudal era a autoridade do cristianismo, mais precisamente da Igreja Católica, que era a única que existia nessa época, que tinha como líder o Papa. Então, o Papa era a única autoridade que tinha liderança nesse período medieval. Logo, a Igreja Católica acaba se tornando a principal instituição social dessa época, sendo responsável pelo controle psicológico, religioso e mental de toda essa população europeia. Logo, as pessoas, primeiro de tudo, tinham que responder aos ditames da Igreja Católica, única instituição cristã que existia nesse período feudal. Este mapa aqui demonstra o que era a Europa em 600, mais ou menos em 600 depois de Cristo. Todos os locais pintados eram posses do Império Romano. Essas posses foram completamente dissipadas. Não havia mais um único estado sediado em Roma que dominava todo esse período. Toda essa região, perdão. Né? Logo, os feudos acabaram tendo sua autossuficiência. Né? Então, você observa, por exemplo, essa parte em laranja, Royaume Visigoth, ele apenas quer demonstrar a região de uma tradição linguística e cultural mais ou menos comum, que depois, lá na Idade Moderna, iria se transformar em dois reinos distintos, com a organização jurídico-política distinta, que é Portugal e Espanha.
mas nesse período não havia Portugal e Espanha, assim como não havia a França, que iria se estabelecer nessa parte mais arroxeada, que está conhecida como Comté Aquitânia, né? Mas nesse período já houve a invasão dos chamados, entre aspas, bárbaros, que era aquela população que ficava mais ao norte da Inglaterra, nessa parte que está em marrom, e nessa parte que está mais ou menos em vermelho e num laranja mais escuro, que está escrito Duché d'Allemagne e Baie-Vert, que é onde hoje está os países da Alemanha e da Áustria, que não eram dominados pelo Império Romano e que eram chamados assim como os bárbaros. Bárbaros, uma forma de dizer aqueles que eram diferentes de nós, portanto inferiores, com todas as aspas do mundo, a nós. Então, essa região do Duché d'Allemagne, Baie-Vert, já foi tomada por indivíduos que estavam nessa parte mais branca, que eram conhecidos como os bárbaros, né? Então, essa Europa que nós estamos observando neste mapa era uma Europa extremamente fragmentada, em que haviam povos com culturas e línguas mais ou menos similares, mas que não respondiam a um reino, a um império, a um estado politicamente organizado. Era mais ou menos uma coisa, entre aspas, cada um por si, fecha aspas. O período medieval é dividido em dois. A Alta Idade Média, que é mais distante cronologicamente da gente, que vai do século IV d.C. ao século XI d.C., período este em que o feudalismo, aquele sistema feudal de enfraquecimento do Estado e de autossuficiência dos senhores feudais, donos de grandes extensões de terra, conheceu seu auge. E foi nesse período também em que o cristianismo, enquanto principal instituição social, única autoridade existente com força excessiva nesse período, conheceu seu auge e sua consolidação. E aí, nesse período, filosoficamente falando, culturalmente falando, psicologicamente até falando, o conhecimento é Deus. Por quê? Você conhece o chamado teocentrismo. E o teocentrismo, o centro do conhecimento é Deus e a religião. E não mais o homem, ou não o homem. Então, todo conhecimento deve derivar e deve se relacionar e deve ter como fim último Deus. Então, é um período que a gente conhece como teocentrismo. Teo, Deus, centrismo, centro, ou seja, o centro é Deus. A gente vai ver nas aulas sobre o período moderno que no período moderno, da Renascença, você conhece o antropocentrismo. Antropo, homem, centrismo, centro, em que o centro das preocupações das pessoas passa a ser o próprio ser humano. É no período da Alta Idade Média que se consolida a base filosófica do cristianismo, conhecido como patrística, em que o Santo Agostinho ele vai resgatar as escritas de Platão e dos neoplatônicos e adaptar ela ao cristianismo, às Sagradas Escrituras. O Santo Agostinho ele adapta Platão ao cristianismo, coisa que a gente vê também lá nas aulas de filosofia da educação. E aí o conhecimento, como dito antes, ele passa a ser mais restrito ao clero. E quando eu falo ao clero, eu falo daquelas pessoas que estão envolvidas com o cristianismo. São os sacerdotes, né? E esse conhecimento restrito ao clero passa a ser não valorizado nem pelas classes favorecidas. Por quê? Começa a ter, neste período, uma divisão mais
evidente entre o dizer e o fazer. O dizer, que era o conhecimento mais voltado a aquele com aquele objetivo, como dizer, não tendo como intenção a produção ou a guerra, a produção, quando eu falo produção econômica, ficava a cargo do clero. E isso seria o dizer, que seria aquelas coisas que no período greco-romano ficava restrito aos governantes, que seria a retórica, a gramática, o bem falar, o bem pensar, a filosofia, né? Então isso ficava no período medieval nas mãos do clero. E o fazer, que eram atividades físicas, como por exemplo o bom guerrear, o ser um bom guerreiro, isso ficava a cargo do nobre. Então o nobre, para ele não era importante saber ler, era importante saber lutar, né? Então esse conhecimento da ciência, da filosofia, da retórica, da matemática, ela ficava restrita nesse período ao clero. E aos menos favorecidos? Aos menos favorecidos não sobrava educação nenhuma se ele estiver no campo. Então, os servos e os seus filhos, eles não tinham educação nenhuma. Então, para os menos favorecidos, restava uma educação basilar da alfabetização se eles morassem nas cidades, né? Então, para os servos que moravam no campo e que eram os vassalos dos feudos, muito raro esses tinham algum tipo de educação, muito raro, caríssimos mesmo, eles tinham acesso à alfabetização. Um pouco menos raro, mas também difícil, era aqueles menos favorecidos que moravam nas cidades que ainda existiam, mas muito poucas ou fracas, né? Esses raramente tinham contato com a alfabetização. E aí a educação mais avançada, ela ficava a cargo dos cleros, ou dos clérigos, perdão, dos sacerdotes, ou seja, da classe do clero que estava nos mosteiros e nas igrejas. E foi nesse momento, dentro dos mosteiros e das igrejas, que começaram a surgir as salas de aula que nós conhecemos hoje, que nesse período eram conhecidos como scriptorium, né? Uma palavra parecida com escritório. A gente sabe que o escritório é um local fechado, né? Então, o scriptorium era o surgimento das salas de aula como a gente conhece hoje, né? A sala de aula de hoje é um local fechado, né? Em que uma pessoa é responsável pelo conhecimento de vários, né? Então, por exemplo, para quem assistiu o filme O Nome da Rosa, você vai ver lá o embrião dessa sala de aula que surge na Idade Média. No texto da Bitar, que eu passei para vocês ler, tem algumas fotos que demonstram como seria essa sala de aula. E por que é importante destacar isso? Porque na Idade Antiga, no período do Império Romano, as aulas eram feitas mais ao ar livre, eram feitas em tendas que eram localizadas perto das feiras. Então, por exemplo, aquela criança que queria ser alfabetizada, o pai levava a uma feira de uma cidade dominada pelo Império Romano e ali haveria uma tenda em que estaria um alfabetizador e este alfabetizador receberia essa criança debaixo dessa tenda onde ele iria alfabetizar essa criança. Então, era algo ao ar livre. Se você assistir Alexandre, você vai ver o filósofo Aristóteles ensinando Alexandre e seus companheirinhos
filhos da nobreza macedônica ou grega, né, sendo ensinada ao ar livre pelo Aristóteles. Então, na Idade Média, isso já vai mudar de figura, né? Então, você vai comparar, por exemplo, com a educação que a gente viu lá da África. Aquela educação era feita ao ar livre, né? Era um conhecimento que tinha vida, né? Isso, de alguma maneira, vai conhecer uma diferença lá na Idade Média europeia, em que a educação fica enclausurada nos mosteiros, nas igrejas e depois das universidades que foram fundadas pelos religiosos atrás dos muros, ou seja, na verdade não é atrás dos muros, né? É dentro dos muros, né? E por meio de locais fechados que eram os escritórios, que é o embrião das salas de aula que a gente conhece hoje. Portanto, a gente pode dizer que isso é uma herança que a gente conhece da Idade Média. Bom, como você não dava o básico do conhecimento para aqueles menos favorecidos, principalmente aqueles que viviam nos feudos, ou seja, na zona rural, isso ficava mais fácil e essa situação facilitava o controle dessas pessoas. Essas pessoas apenas eram catequizadas. Então, o conhecimento que essas pessoas recebiam era da catequese, ou seja, o ensinamento das palavras do cristianismo, né? Só que eles não eram alfabetizados, né? Era o mínimo do mínimo. Até porque, não alfabetizando eles, os sacerdotes eles ficavam com as palavras de Cristo para si, as palavras estas lá da Bíblia, não permitindo com que os menos favorecidos, os servos e seus filhos, pudessem ter acesso eles próprios à palavra de Cristo por meio da Bíblia. E isso facilitava o domínio destes. Então, o cristianismo dominava essas populações por meio da religião. Para a maioria das pessoas dessa época, isso era o que restava no processo educativo. Fora que, na Idade Média, o processo de educação ele é voltado para a catequese, ou seja, para o ensinamento do básico do cristianismo, e não para a política, conforme se via na Grécia e em Roma. Relembrando, na Grécia e na Roma antiga, a educação em seu estado mais avançado era destinado para aqueles que iriam ocupar cargos da política e da administração desses locais. No período medieval, a educação era mais voltada para a consolidação do cristianismo, tanto que a educação mais avançada ficava restrita aos religiosos, aos clérigos, ou seja, ao clero. E uma outra herança que a gente recebe desse período em que a educação estava nas mãos dos religiosos era a memorização, ou seja, esse processo de memorizar coisas, e da rigidez, que chegava ao ponto de utilizar os castigos físicos. Coisa que a gente observava até recentemente, né, nas famosas palmatórias, né? Então isso são coisas que o nosso período, de alguma maneira, acabou recebendo. Não quer dizer que isso é bom, né? Mas que é uma realidade da nossa educação. Essa teima em que de educação ser algo apenas para memorizar coisas ou que tem que ser algo rígido, né? Ainda hoje a gente tem contato com educadores
que preferem a rigidez no processo de educação. Né? Esse renascimentos que a gente está observando aqui é um renascimento que não é aquele renascimento do período moderno, mas na verdade é o renascimento que vai desembocar no famoso renascimento ou renascença lá do século XVI. Por quê? Porque o renascimento do século XVI não é um renascimento de uma vez. Pô, século XVI, renascimento. É uma coisa que aos pouquinhos, de forma bem devagar, vai se dando entre os séculos XI e XVI, no período em que a história convencionou de chamar de Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é aquela que está mais próxima cronologicamente da gente. É o período em que, aos pouquinhos, o conhecimento vai voltar para além dos religiosos, né? Muito por conta da ascensão da burguesia, pelo fortalecimento das cidades. Né? Apesar disso, você vai dever aos religiosos o surgimento das universidades lá a partir dos anos 1000 depois de Cristo. Você vai perceber que aos pouquinhos o conhecimento vai sair um pouco dos muros, dos mosteiros, das universidades controladas por esses religiosos e das igrejas. Portanto, é muito perigoso a gente continuar a chamar esse período como período das trevas, conforme durante muito tempo, erroneamente, a gente chamou. As pessoas chamavam esse período como das trevas porque eles tinham a interpretação que nesse período o conhecimento, as artes e a cultura estavam mais restritas. Estavam mais restritas, mas não estavam deixando de ser feitas, apenas que a igreja tinha um maior controle quanto a essa produção científica, cultural e artística. Né? Então, é importante a gente problematizar este termo Idade das Trevas, né? Porque aos pouquinhos, nesse período, o conhecimento já estava saindo dos muros das igrejas, estavam sendo acessadas por aqueles que não eram religiosos, fora que os próprios religiosos, dentro das universidades controladas por eles mesmos, dentro dos mosteiros da igreja, produziam conhecimentos que até hoje a gente utiliza. Né? No período da Baixa Idade Média, você vê a substituição da patrística de Santo Agostinho para a escolástica baseada nos preceitos do filósofo São Tomás de Aquino, em que o conhecimento deixa de ser algo mais rígido, algo mais metafísico, inspirado em Platão, para ser algo mais inspirado em Aristóteles e ser algo que começa a levar mais em conta um procedimento mais empírico, científico, de demonstração, né? Só para demarcar a diferença entre São Tomás de Aquino e Platão, o Platão ele é um cara que achava, São Tomás de Aquino, inspirado em Platão, ele é um cara que achava que o conhecimento religioso viria do processo de raciocínio, de autoflagelo, em que você, por meio da reflexão, iria encontrar Deus dentro de você. Né? O São Tomás de Aquino ele já não pensava assim, ele pensava que por meio das suas atitudes frente ao próximo, você iria agradar a Deus e, portanto, iria conseguir a salvação. Então, era um conhecimento mais aberto, um conhecimento mais empírico. Né? O Santo Agostinho ele tinha uma coisa mais conhecimento para Deus, que seria obtido por meio da autorreflexão. Por meio da autorreflexão,
você conseguiria encontrar Deus dentro de você. O São Tomás de Aquino ele já era diferente. Ele achava que por meio das boas atitudes que você teria frente ao próximo, você estaria agradando a Deus e você estaria chegando mais perto de Deus, né? Como eu disse antes, é dessa educação monástica dentro da igreja, dentro dos monastérios, que surgiria a universidade. Só que aí a gente vai ver uma coisa engraçada, que é a burguesia. Por que burguesia? Aqueles que vieram dos burgos. E o que eram os burgos? Eram as cidades. O que tinha nas cidades? O comércio e o artesanato, né? Estes, depois de conhecer um período de decadência lá na Alta Idade Média, eles vão conhecer um período de um progressivo de uma progressiva expansão na Baixa Idade Média. Então, aos pouquinhos, o comércio das cidades ela vai renascer. Aos pouquinhos, o artesanato vai começar a ser mais valorizado, artesanato este que estava nas cidades. Aos pouquinhos, algum desses burgueses eles vão ficar ricos e aí eles vão querer mais conhecimentos e aí de alguma maneira eles vão começar a patrocinar mais estas universidades. Esse é um processo que começa a acontecer na Baixa Idade Média, né? Mas grande parte dos universitários dessa época, ou daqueles que frequentavam as universidades controladas pelas igrejas, proviam das famílias nobres, ou seja, daqueles em que as famílias nobres destinavam para ser religiosos, né? Mas, fora dessas universidades, também já começava a ser produzido conhecimento, conforme a gente vai ver um pouco mais para frente. E o que era aprendido nessas universidades? Era aprendido as chamadas artes liberais. Né? O que é arte liberal? É todo aquele aprendizado que você adquire e que não tem como intenção ou a guerra ou a produção econômica. Né? E essas artes liberais, elas dividiam os conhecimentos produzidos nessas universidades com a medicina e a jurisprudência. A jurisprudência é meio que a base do direito como conhecemos hoje, né? E essa jurisprudência, ela herda o direito romano, né? Ou civil, ou seja, aquele que não tem nada a ver com a religião, mas depois se acrescenta lá em 1140 o canônico, que é o direito da religião. Até hoje, para você ocupar altos cargos da Igreja Católica, você tem que ter o conhecimento dos detalhes da organização dela, né? Que é o direito canônico. Então, por exemplo, o Papa, que hoje, em 2020, é o Papa Francisco, ele tem que ter um conhecimento muito, mas muito grande dos detalhes da jurisdição da Igreja Católica, que a gente chama de direito canônico. Então, a jurisprudência era aprendida dentro das universidades, dividida entre o direito civil, herança lá do período do Império Romano do Ocidente, e do direito canônico, que era o católico. Né? Mais tarde se consolida dentro das universidades a teologia, que era o conhecimento de Deus, literalmente falando, mas é aqueles estudos voltados para o conhecimento das religiões ou do processo religioso nesse período restrito aos detalhes do cristianismo. Né? Mais tarde, estas artes liberais seriam divididas em duas. Na trivium, que é mais
voltada para os ensinos da gramática, da retórica, ou seja, do bem falar, e da dialética, ou seja, do debate argumentativo baseado pela filosofia. O trívio eu posso interpretar como o antecessor daquilo que a gente chama como ciências humanas, né? O quadrívio, você vai ter lições de aritmética, geografia, música, que era bastante valorizado nesse período em que os religiosos tinham mais domínio do conhecimento, tanto que o canto gregoriano desse período e a música religiosa desse período é belíssima, e a astronomia, que é aquela ciência que analisa os astros, né? A aritmética, a matemática, né? A geometria, é aquilo que a gente aprende lá na escola, né? Isso. Então você percebe que o quadrívio eu posso interpretar como a antecessora daquilo que a gente chama de ciências exatas, não é isso? Essas são as chamadas artes liberais, que são os conhecimentos que não são voltados para a produção nem para a guerra. Isso quer dizer que estes conhecimentos eles não existiam? Não. Lá nas cidades que estavam renascendo lá na Baixa Idade Média, a gente vai ver surgir as chamadas corporações de ofício. O que eram as corporações de ofício? Era mestres que dominavam artes como a joalheria, a sapataria, né? A carpintaria, entre outras, que eram ensinadas para vários aprendizes estes que passavam a ganhar dinheiro por meio da produção destes itens e que também passava a ensinar para outros aprendizes. Então, a partir de mais ou menos 1000 depois de Cristo, com o renascimento das cidades, com o fortalecimento da burguesia, né, que seriam aqueles que moravam nas cidades e que tinham práticas econômicas fora do feudo, né, e que estavam começando a utilizar, por exemplo, o dinheiro como item de troca, estes eram aqueles que impulsionavam as corporações de ofício, que eram conhecimentos que se diferenciavam dos conhecimentos produzidos dentro das universidades, porque eram conhecimentos que tinham como objetivo a produção de riquezas, né? Então, por exemplo, muito destes que produziam conhecimentos de caráter mais empírico eram os que iriam formar a burguesia que lá depois, na Idade Moderna e Idade Contemporânea, iria subir de degrau, ficando mais poderosa economicamente do que os senhores feudais. Algo que delimita, por exemplo, a passagem do período medieval para o período moderno, né? Então, os burgueses aos poucos vão ficando cada vez mais ricos, né, ao ponto de ficarem mais poderosos economicamente do que os senhores feudais. Então, é importante a gente destacar essa diferença entre nobres, que eram aqueles que tinham poder econômico por meio daquilo que era produzido em suas vastas extensões de terra, e depois você pode diferenciar com os burgueses, que eram aqueles que aos poucos foram obtendo poder econômico, só que um poder econômico vindo do comércio, né? Você pode ver que era um comércio que pode ser desses artesanatos, que eram aprendidos nas corporações de ofício, e depois dos itens econômicos extraídos da terra, mas que eram mais voltados para a comercialização, né? Primeiro foi os itens das especiarias
comercializados lá com o Oriente, e depois esses burgueses eram aqueles que vendiam os produtos econômicos derivados da América recém-descoberta, né? Esses não eram, em sua origem, nobres, donos de títulos nobiliárquicos como marquês, conde, visconde, né? Os nobres eram estes, né? Que tinham a riqueza gerada da sua própria terra, ou lá depois, principalmente depois, na Idade Moderna, de benesses garantidas pelos reis em troca desse apoio. Então, é bom a gente ressaltar a diferença entre nobres e burgueses, né? Depois a gente vai ver com mais calma que vai ter burguês que vai comprar títulos e vai virar nobre, e vai ter nobre que vai investir em comércios, né, tal qual um burguês, mantendo seu título de nobre. Mas isso é coisa que a gente vai discutir mais com calma depois. Então, para fazer essa diferenciação, na corporação de ofício, nas artes produtivas que tem como intenção a venda, né, é aqueles que vão utilizar mais de um procedimento científico, mão na massa e tudo mais. Uma coisa mais testada, mão na massa, produção, diferente daquele conhecimento que era obtido das universidades. Nessas cidades, lá entre os burgueses, vai surgir os mestres livres, as escolas livres. Estes vão ensinar coisas que vão dessa coisa mais da cooperação de ofício, do artesanato, mas também eles vão ensinar o rudimentar da matemática, da alfabetização, que é o que os burgueses comerciantes que estão surgindo naquele período vai precisar. Primeiro, esses mestres livres que vão ensinar o artesanato e o rudimentar da matemática, e da alfabetização, eles eram pagos pelos burgueses que queriam este conhecimento. Só que os burgueses, quando eu digo isso, pessoas livres, né, que estavam querendo ter esse conhecimento. Só que depois as próprias cidades, os próprios burgos, eles vão se organizar e vão pagar para que estes professores passem conhecimento. Vamos fazer um paralelo com a nossa realidade. Antes, quando o filho de um cara interessado em aprender a matemática e a alfabetização para melhorar seu comércio, né? Então, essa pessoa levava esse filho para o mestre livre e pagava. Só que isso não estava suficiente para pagar o salário do mestre livre para ele viver de forma confortável. E aí, então, depois, os burgos, as cidades, começaram a se organizar administrativamente e eles, reunidos em torno de uma administração, começavam a pagar para esses mestres livres. Então, quando era o filho que pagava diretamente para o mestre livre, né, ensinar o rudimentar do artesanato, da matemática e da alfabetização, é como se fosse o ensino privado de hoje, né? Mas quando todos começaram a se organizar lá no burgo, na cidade, e começaram a juntar esse dinheiro para pagar o mestre livre, para que ele pudesse ensinar a todos, aí você pode ver um pouquinho como é nosso ensino público, né? Então, aos pouquinhos, aquele cenário de rigidez do conhecimento e da educação nas mãos dos religiosos, aos pouquinhos ele vai passar também para aqueles não religiosos, né? Por meio dessas corporações de ofício, dos mestres livres, né? E aos pouquinhos a Idade Média vai ver o que? A saída do conhecimento das universidades, dos religiosos, para aqueles que não eram religiosos. E esse cenário de, aos pouquinhos, esse conhecimento sair das mãos dos religiosos, vai ter um auge muito grande no período da Renascença. E foram os renascentistas que, quando eles perceberam que eles estavam mais com o conhecimento, com a cultura, com as artes nas suas mãos, independente dos religiosos, é que eles vão ver e vão perceber isso e vão fazer essa demarcação. Olha, naquele período em que os religiosos estavam com o conhecimento é o período medieval.
A gente é moderno porque a gente está com o auge com o mais sofisticado do conhecimento em nossas mãos, né? Tal qual estavam os gregos e os romanos lá no período antigo. Então, né? Mas esse momento da Renascença a gente vai ver em um próximo vídeo, né? Mas só para finalizar, então a gente percebe que na Baixa Idade Média, aos pouquinhos, esse processo de saída do conhecimento dos religiosos, ele vai acontecendo e vai conhecer um auge, vai conhecer uma percepção mais evidente disso lá no século XVI com a Renascença, que é um período limite dessa educação medieval mais cristã. E fora que nesse período do século XVI, alguns dogmas religiosos vão ser mais postos à prova, conforme a gente vai ver em um outro vídeo, em um outro momento. Estas são as referências a qual a gente consultou para fazer este vídeo, né? E é isso. Até a próxima. Tchau!